Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Roguemos que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. O nosso tema de hoje é o divórcio. Esse tema que é tão importante para as nossas existências, um evento que tem acontecido muitas vezes aqui no planeta Terra. Muitos casais têm procurado essa prática e assim tem surgido também muitas dúvidas em relação sobre o que o Espiritismo diz sobre essa prática. É muito importante entendermos como o Espiritismo entende o divórcio, conhecer a si mesmo, conhecer as circunstâncias que envolvem esse evento, que marca o fim de uma união afetiva, é de extrema importância para nós quando estivermos prestes a tomar esse tipo de decisão. E claro que para entendermos o divórcio, se o Espiritismo, afinal de contas, recomenda ou proíbe, se ele é a favor ou contra essa prática, nós devemos entender um pouquinho também como a doutrina espírita entende a questão do casamento. Então, as nossas reflexões são acerca desse tema e nós vamos desenvolver esse pensamento, começando por lembrar das circunstâncias em que nós chegamos à condição das uniões afetivas. Via de regra, pessoas se conhecem, passam a conviver, aprofundam um pouco o sentimento que têm uma pela outra e então passam a projetar planos de vida em união. Estabelecem uma parceria na qual enfrentarão juntos a vida para conquistar aquilo que nós chamamos aqui na Terra de felicidade. Então, esse casal, muitas vezes jovem ainda, começa a elaborar os seus planos. Até que chega um momento em que se unem de fato, e a primeira descoberta que tem em relação à sua união afetiva é que não são os únicos envolvidos. Aquela vida projetada para ser vivida a dois receberá outras pessoas que participarão dela. Sogro e sogra, de ambos os lados, os irmãos, os que são os cunhados, os tios, os amigos dos dois lados, amigos do esposo, amigas e amigos da esposa, enfim, sobrinhos, logo se juntarão a essa equação, se juntarão a essa família, os filhos, e o casal descobrirá que está envolto em um contexto muito mais amplo do que aquele que imaginava. Então, podem começar a surgir, logo nesses primeiros tempos, as diferenças. Às vezes é o esposo que não tem afinidade com alguém da família da esposa, a esposa que não tem afinidade com algum amigo do esposo, e os problemas começam a surgir. A vida vai transcorrendo, vão se passando os dias, descobre-se também, um pouco mais adiante, que de repente existem mais despesas com os filhos, com boletos, com carnês, do que dinheiro para entrar. A situação financeira fica complicada. Essas situações vão agravando a vida do casal, pequenos problemas cotidianos, algum vazamento em torneiras dentro da casa, goteiras, algumas vezes hábitos que um tem e o outro não gosta, o marido, o esposo deixa toalhas molhadas em cima da cama, a esposa não tira as suas roupas do banheiro, demora-se para se arrumar e assim por diante. Coisas cotidianas da vida de todos nós que vão mostrando que é preciso aprender a conviver um com o outro. Isso sem levarmos ainda em consideração que, quando nós nos casamos, julgamos estar com nossa alma gêmea, na maior parte do tempo, não é? E por mais que a alma seja gêmea da outra, ela jamais é idêntica. Então é preciso levar em conta que essa pessoa tem a sua própria personalidade, precisa do seu espaço, tem os seus gostos individuais, tem a sua visão de vida própria, tem o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, inclusive em relação a essa própria união. Tudo isso precisa ser conhecido
precisa ser analisado, precisa ser vivido no dia a dia e precisa ser muito bem pensado, principalmente nos dias de hoje, nos quais todas essas situações foram agravadas pela pandemia, que nos colocam numa vida cada vez mais dentro de casa. Muitas pessoas estão trabalhando no mesmo ambiente, esposo e esposa, dentro do mesmo lar, convivendo cada vez mais e descobrindo que aquela sua alma gêmea não é tão idêntica a si quanto ele gostaria que fosse. Agora pensemos um pouco, não é? Estarmos ao lado de uma pessoa que é exatamente igual a nós em uma união afetiva é, sem dúvida nenhuma, o sonho do mais profundo egoísta. Afinal de contas, casar-se com uma pessoa exatamente idêntica a mim significa eu querer casar-me comigo mesmo. Então, o outro tem todo um mundo em si que deve ser observado e que nos traz aprendizado. Esse é um dos principais passos que se dá quando se fala em casamento, quando se fala em uniões afetivas. O entendimento de que o outro é uma individualidade que precisa ser respeitada e que respeito, perdão, fazem parte do amor que se promete quando se começa uma união dessas. Bem, mas por que às vezes esses problemas vão ficando cada vez mais evidentes, críticos, a ponto de se pensar em divórcio, a ponto de se ter dentro do casamento algumas atitudes que não são próprias de uma relação digna, de uma relação fiel, de uma relação na qual existe verdade? Para que nós entendamos esse processo e para que nós entendamos como o Espiritismo entende o divórcio, nós vamos trabalhar aqui com duas distinções que a doutrina espírita faz. E a primeira delas já aparece logo na questão de número 617 do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, na resposta a essa questão 617, na qual nós lemos que o homem sábio estuda as leis da matéria, enquanto o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Essa é a primeira distinção que é muito importante em relação ao casamento. Existem as leis do mundo físico, do mundo corpóreo, e as leis da alma. Já voltaremos a esse tema na sequência. Vamos falar agora um pouquinho da importância que o casamento tem para a doutrina espírita. Kardec pergunta o que significa o casamento para a humanidade e se ele é contrário à lei da natureza. Os espíritos superiores respondem, na questão 695, que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E agora nós temos que entender em que sentido o casamento é um progresso para a humanidade na sua marcha de progresso. Na questão 696, uma adiante, portanto, Kardec pergunta qual seria o efeito para a sociedade humana da abolição do casamento. E aqui nós vamos unir as ideias que temos colocado até agora. A resposta é que seria uma regressão à vida dos animais. Abolir o casamento significaria regredir a vida dos animais. E no comentário de Allan Kardec, nós vemos em que sentido isso é dito. Kardec escreve: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O estado de natureza, o estado dos animais, é o estado da união livre e fortuita. Fortuita é uma palavra que significa, né, aquilo que acontece por acaso, aquilo que acontece eventualmente, aquilo que fazemos de modo inconsequente, aquilo sobre o qual nós não medimos as consequências, aquilo que fazemos de forma a atender um chamado do instinto, enfim, do prazer, não é? Enfim, comportamento que infelizmente é encontrado ainda em muitas pessoas. Então, abolir o casamento significaria o retorno a esse estado para a sociedade como um todo. Vejamos a sequência do texto de Kardec. Continua o codificador escrevendo que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna. E aqui nós temos o ponto de união entre as ideias que fazíamos até agora. Por um lado, o casamento envolve a ideia do sexo, a ideia das coisas materiais, as leis da matéria. O sexo é lei divina, sim,
Todos os seres sexuados têm como no sexo uma lei divina que diz que o sexo tem a utilidade da reprodução. Essa é a utilidade, o que a lei divina diz sobre o sexo, sobre a lei material que envolve o casamento. Agora, existe uma outra lei divina. A lei divina que estabelece o âmbito moral do casamento, o âmbito espiritual do casamento. Esse que diz que o casamento é um progresso justamente porque ele estabelece entre os dois seres solidariedade fraterna. E isso está conosco como aprendizado desde o início de nossa relação com Deus aqui na Terra. O Espiritismo nos ensina que ele é a terceira revelação divina. A primeira revelação é a Tábua dos 10 Mandamentos. A segunda, Jesus. A terceira, o Espiritismo. Lá na primeira revelação, na Tábua dos 10 Mandamentos, nós já temos o sexto mandamento que diz: não cometais adultério. E o nono mandamento que diz: não desejeis a mulher do vosso próximo. Bem, entre os 10 mandamentos, nós temos 2 que se referem à união, a união do modo como é descrita aqui, a essas uniões afetivas que nós temos aqui na Terra. Notemos que não são 2 mandamentos iguais. Deus não repetiria um mandamento tendo dado apenas 10 à humanidade, não é? O sexto mandamento diz respeito à nossa ação, não cometer o adultério. Enquanto o nono mandamento se refere ao nosso mundo espiritual, ao nosso mundo interior. O primeiro mandamento em relação às coisas materiais, ao mundo corpóreo, não cometer, não agir em adultério. Aqui, o nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Adaptado aos nossos dias atuais, nós já temos mais de 3.000 anos depois desses mandamentos. Esse mandamento: não desejais, não desejeis a mulher do vosso próximo, a mulher da vossa próxima, o homem da vossa próxima, o homem do vosso próximo, e assim por diante. Não é? A lei moral recai sobre qualquer aspecto de relação afetiva que nós tenhamos aqui na Terra. Então, os 2 mandamentos unidos referem-se, sim, à parte material da vida, mas também se referem à solidariedade fraterna, ao aspecto espiritual, tanto a parte sexual quanto a parte da solidariedade fraterna. Tanto que essa palavra adultério é muito profunda, teríamos talvez uma reflexão muito especial sobre ela se nos concentrássemos exclusivamente nela. Adulterar significa tirar algo de sua pureza, modificar a sua natureza, não apenas nesse sentido que nós temos da relação afetiva. E isso nós temos um exemplo muito prático no nosso dia a dia, na vida atual, quando, por exemplo, falamos em gasolina adulterada. É aquela gasolina que não é mais pura, aquela gasolina que não cumpre mais com todos os requisitos que deveria cumprir, justamente por ter sido contaminada. Não cometais adultério, nem no casamento e nem em qualquer circunstância da vida. Para continuarmos falando um pouquinho agora sobre esse tema, e para fazermos a segunda distinção, que é muito importante para entendermos todos esses aspectos, não é? Não se faz um casamento apenas por atração sexual. Não se faz um casamento dessa forma. O casamento tem que envolver todos os sentidos da vida aqui na Terra. É a integralidade do ser que se une à integralidade de outro ser. É assim que nós deveríamos entender o casamento e a sua importância aqui na Terra como progresso para a humanidade. Então, para continuarmos a desenvolver essa ideia, nós vamos ao capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seguinte título: Não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo é curto, ele tem apenas 2 itens. Indissolubilidade do casamento, uma questão que nós temos que entender agora, se o casamento tem toda essa importância. Se ele abrange todos esses âmbitos da vida, e nós estamos tentando entender o divórcio, será que ele pode ser dissolvido? Será que o casamento pode ser desfeito? Aqui o item, então, indissolubilidade do casamento. E o segundo item nesse capítulo, o divórcio, justamente o item que deu tema às nossas reflexões, para as nossas reflexões desse momento. Então esse capítulo 22 é aberto com uma passagem
do Novo Testamento, que está no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, e os versículos que vão de 3 a 9. Narra Mateus, narra o evangelista, que Jesus, ou melhor, que os fariseus se aproximaram de Jesus e vieram conversar com ele para tentá-lo. Ou seja, eles queriam colocar Jesus em uma circunstância difícil para ver se Jesus caía em erro. Então eles lançam duas perguntas a Jesus. E a primeira delas é a seguinte: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? O que eles queriam saber é o seguinte: existe alguma circunstância, alguma situação em que o homem pode despedir a sua mulher? Eles estavam perguntando, né? Naquela época, quem podia se divorciar era o homem, a mulher não. Então, é permitido o divórcio? Era isso que eles estavam perguntando a Jesus. E Jesus responde nos seguintes termos: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Essa passagem está no capítulo 2 da Gênesis, e Jesus está citando essa passagem, que é considerada uma carta de Deus à humanidade, uma carta de Deus ao povo judeu. Portanto, aqui é Deus conversando com seu povo e dizendo: o homem se ligará à sua mulher e os dois viverão como uma só carne. E não separeis, pois, o homem o que Deus juntou. Ideia que empresta a frase título do capítulo. Então, nesse primeiro momento, Jesus diz não ao divórcio. Então os fariseus não se contentam, obviamente, com essa resposta, a intenção era justamente ouvir isso, e lançam a segunda questão. Mas então retrucaram os fariseus: por que Moisés ordenava que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? E aí Jesus responde da seguinte forma: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Então, aqui nós temos a segunda distinção que nós queríamos fazer. Notemos, né, que na primeira questão, na resposta à primeira questão dos fariseus, Jesus se refere a Deus. Deus estabeleceu essas leis. Estabeleceu que o homem e a mulher se uniriam como uma só carne. Na sequência ele diz: Moisés permitiu que fosse feito o divórcio por causa da dureza do coração humano. Então nós temos por um lado a lei divina e por outro lado aquilo que é lei humana. Essa é a segunda distinção que nós devemos fazer para entender o que é o divórcio e como a doutrina espírita o entende. Tanto que Kardec, ao comentar essas passagens, logo no item 2 desse capítulo do Evangelho, escreve que imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. E continua escrevendo no item 3, para completarmos a ideia, que na união dos sexos, a par da lei divina material, lembremos, né? A união dos sexos é lei divina material. Na união dos sexos, junto com essa lei, comum a todos os seres vivos, há outra lei, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Esse é o escrito de Allan Kardec. Então, nos explica Allan Kardec que, junto com a lei, o sexo para a reprodução, existe uma lei que é uma lei exclusivamente moral. Aquela fraternidade que nós ouvíamos há alguns itens atrás, aqui mesmo no nosso estudo, quando observávamos ainda em comentário de Kardec, no livro dos Espíritos, que essa união deveria se traduzir também em uma solidariedade fraterna. Agora nós temos aqui o que significa essa solidariedade fraterna. Significa a lei de amor. E então agora nós temos todo um contexto no qual nós podemos entender por que as dificuldades da relação afetiva. Basta voltarmos rapidamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5,
no qual são estudadas as causas atuais das nossas aflições, ou seja, as atitudes que nós temos nessa vida presente e que nos causam aflições. É isso que é estudado nesse item do capítulo 5. Nós temos uma frase que é relacionada diretamente ao casamento. Essa frase diz o seguinte: quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração humano não tomou parte alguma. Ou seja, uniões que levaram em conta algo como o orgulho, a vaidade, a cupidez, a sensualidade, o dinheiro que o outro tinha, a posição social que se poderia ter com o casamento, enfim, tudo aquilo de ordem material, todos os interesses materiais que não fazem parte da lei de amor, que não fazem parte do universo do espírito na sua integralidade. Então, quando começam a surgir aquelas circunstâncias às quais nós nos referimos no início de nossa fala, a vida vai ficando cada vez mais difícil, porque não foi uma união sacramentada de acordo com a lei divina que é imutável, que une os sexos através da lei de amor. Apenas para termos ideia do que isso significa em termos espíritas, nós vamos agora ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução do Espírito Lázaro, que nos ensina que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, e ele vai nos ensinar o que é o amor. Ele escreve que é o sentimento por excelência. O sentimento por excelência. Nos explica que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso que o espírito realizou. Diz que na sua origem o homem só tem instintos. Quando se avança um pouco mais, ele se corrompe e passa a ter sensações, mas quando está instruído e depurado, então ele tem sentimentos. Olha aqui toda a trajetória do progresso do espírito, não é? Na sequência, escreve que o ponto delicado do sentimento é o amor. Jesus disse que no início não havia divórcio justamente porque não haviam esses sentimentos, essas sensações e esses instintos voltados aos interesses materiais que levavam dois seres a se unirem e depois se separarem. O homem se corrompeu, o espírito se corrompeu no decorrer da sua jornada, do seu progresso moral. Então, por isso Moisés depois permitiu no Código Civil que regia as leis terrenas, né, a vida terrena do povo judeu, por isso Moisés permitiu. Era isso que se referia a Jesus quando dizia, no início não era assim. Deus disse que se unissem homem e mulher, não precisava haver divórcio. Agora o homem se corrompe, então precisa haver. A solução para isso é a lei de amor, é o que o Espírito Lázaro está nos instruindo aqui. O ponto delicado do sentimento é o amor. E logo em seguida compara esse amor a um sol que todos nós temos em nós mesmos. Vejam que comparação belíssima. O sol é uma estrela, irradia calor, irradia luz. Então aquele que sente amor está auto-iluminado, aquele que sente amor está auto-aquecido. Mas o amor é um sentimento tão grande que não cabe em si mesmo, que invade o mundo do outro, que passa a aquecer o outro, que passa a iluminar o outro, que passa a oferecer ao outro as condições de vida, de conforto, de clareza. Aquele que ama, portanto, como nos descreve aqui o Espírito Lázaro, tem outro tipo de foco em sua existência, pois o amor é um sol que reúne sob seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Ama-se a essência do outro ser, ama-se aquilo que ele é e do modo como ele é. Então, aquele que ama estar na presença da pessoa, sente prazer, alegria, felicidade em estar na companhia dessa pessoa. Ama o modo como a pessoa se expressa. Ama o que ela pensa. Ama o modo como ela pensa. Ama o que ela sente, o que ela faz. E se essa pessoa tem sucesso na vida, quem a ama não sente ciúme, não sente inveja. Se essa pessoa tem uma grande tristeza na vida, aquele que a ama sente que essa tristeza também é dele. E o amor nesse nível, não existe para o amor nesse nível o fim. A morte não termina esse amor. Portanto, no casamento
real no casamento, no qual nós estamos tentando entender, não existe a famosa frase até que a morte os separe, porque a morte não é capaz de aniquilar o sentimento de amor que se sente pelo outro, pois nós sabemos que o outro continua vivo em outra esfera da vida. Portanto, tampouco a distância termina esse amor. A distância nada pode contra esse amor. O tempo também não faz com que esse amor se acabe. O tempo não dilui esse amor. A distância não enfraquece. A morte não rompe esse amor. Portanto, aqui a frase de Jesus ganha um matiz muito mais bonito quando diz: não separeis o homem aquilo que Deus juntou. Ora, se o tempo, a morte e a distância não são suficientes para enfraquecer, para minar, para romper esse laço de amor, quem dirá nós, homens? Aquele que ama um ser dessa forma, mesmo na distância, continua amando, pois sabe que esse outro coração, que é assim tão amado, está como seu representante onde quer que esteja. Nem mesmo diferenças de graus evolutivos valem para minar esse sentimento nesse nível. Basta lermos algumas obras da doutrina espírita e vermos como, por exemplo, o livro Renúncia, no qual o espírito Alcione, um espírito mais elevado, continua o seu amor pelo espírito Carlos, um espírito que ainda está com muito progresso a ser realizado, mas o amor dela para com ele continua tanto quanto o dele para com ela. Uma história belíssima que nos coloca no rumo do cumprimento do dever sempre. Então, essa é a lei de amor a qual Allan Kardec se refere no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deveria ser dessa forma, mas nós sabemos que outros interesses envolvem a união afetiva aqui na Terra. Envolve a união de dois seres. E então, pode chegar um certo momento em que esses espíritos estejam, de fato, em situações difíceis e que estejam mesmo pensando na separação, no divórcio. E aí começam os conflitos internos. O espírita, principalmente, se perguntará: mas será que eu não tenho um planejamento reencarnatório ao lado dessa pessoa? E será que me separando dela, eu não estarei adquirindo graves dívidas para o meu futuro? Por estar rompendo o meu planejamento reencarnatório? Será que eu não devo suportar? Será que eu não devo pagar os meus pecados do passado, as minhas faltas nessa relação, e por isso estou sofrendo? A doutrina espírita me diz que eu tenho que perdoar incessantemente, 70 vezes 7, indefinidamente o perdão. Claro, tudo isso deve ser levado em consideração e entra na balança quando nós analisamos a decisão de um divórcio. Mas lembremos que a doutrina espírita é doutrina consoladora, não é? E ainda no capítulo 5, retornamos agora ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, veremos no item Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, que é permitido ao homem que ele abrande as suas provas. É lícito aquele que se afoga procurar salvar-se. É lícito aquele que tem um espinho na carne procurar retirá-lo. Cuidado para não tratar o cônjuge como um espinho na sua vida. Aquele que está doente é lícito chamar um médico. Portanto, prestemos muita atenção nesses contextos, porque estar em uma relação abusiva, estar em uma relação violenta, e a violência aqui a qual nós nos referimos é uma violência no sentido físico, no sentido emocional, no sentido psicológico da relação. Estar em uma relação doentia, ao ponto em que se agridem mutuamente, se odeiam mutuamente, e na qual estão trazendo não elevação espiritual, não progresso espiritual através do conhecimento um do outro, através do perdão que é dado a cada dia, mas estão trazendo para si mesmos débitos cada vez mais graves para o futuro. Então existe aqui na Terra para nós essa ferramenta chamada divórcio. Deus não quer que seus filhos se aniquilem, não quer que seus filhos agravem seus débitos para o futuro. E para aqueles que já se divorciaram, a doutrina espírita também contém o seu aspecto consolador. É preciso saber que nós temos no âmbito do nosso livre-arbítrio terreno aqui, as escolhas que nós fazemos. E que depois, claro, vamos arcar com as consequências dessas escolhas.
Portanto, continuemos a viver a vida, mesmo que já tenhamos nos divorciado, com dignidade. Continuemos vivendo a nossa vida no melhor do aspecto moral que pudermos, com a maior honestidade possível, tentando reparar os nossos erros e viver em paz, mesmo com aquela pessoa com a qual nós havíamos convivido há um tempo atrás. No perdão, na compreensão, mesmo separados, sem contar os laços que permanecem durante toda uma existência, como os filhos, por exemplo. Não é porque o casal se separou que ele não tem mais o seu compromisso em relação aos filhos, não é? Então, mesmo para aqueles que se divorciaram, a doutrina espírita é consoladora. Não estamos condenados por causa do divórcio e podemos ler isso exatamente no último item que queremos abordar nas nossas reflexões de hoje, o item O Divórcio, do capítulo 22, no qual Allan Kardec escreve: o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Então aqui a distinção que nós fizemos, não é? A lei divina é uma lei de amor. O divórcio é lei humana, assim como a prerrogativa de Moisés que permitia as pessoas se separarem. O divórcio é lei humana. O Espiritismo recomenda ou não recomenda? É a favor ou contra? O Espiritismo nem recomenda, nem proíbe, nem é a favor e nem é contra o divórcio. O divórcio está no âmbito do livre-arbítrio humano nas coisas que concernem a vida terrena. Portanto, o Espiritismo estuda a lei de amor. É claro que nós temos ainda que pensar mais alguma coisa a respeito disso. Continua Allan Kardec escrevendo. Não é contrário à lei de Deus o divórcio, justamente por ser instituição humana, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Aqui é a explicação que nós queríamos ao final, não é? Não leva em conta a lei divina, se unem em uniões que trazem muitos prejuízos e por isso podem se separar, podem recorrer ao divórcio. Repete Kardec que foi por causa da dureza dos corações humanos que Moisés permitiu o divórcio e agora, portanto, ainda por causa dessa dureza de coração que nós o temos presente aqui nas nossas vidas. Mas mesmo quando estivermos a ponto de tomar essa decisão, analisemos o que é que nos move, quais são os nossos interesses. Será que não estamos mais uma vez diante do divórcio sendo movidos por ciúme, orgulho, vaidade, inveja, cobiça e assim por diante? Se forem esses os nossos móveis, que estejamos atentos. O casamento é sim um progresso humano e o divórcio representa a vitória da dureza do coração humano sobre a lei de amor. Portanto, muito cuidado no trato da nossa vida, no trato das nossas relações afetivas, porque o casamento de fato nos engrandece no aprendizado do amor. No aprendermos a amar o outro apesar de suas imperfeições, mais do que amá-lo, porque ele nos traz algum tipo de benesse. É uma escola redentora que a vida nos apresenta para crescer em conjunto com alguém. Para espíritos do nosso grau evolutivo é necessário aprender o perdão no dia a dia. Aprender que o perdão é remédio que se administra em doses homeopáticas, um pouquinho por dia, em todos os tipos de comportamentos que nos desagradem na convivência a dois. O grande perdão é apenas para espíritos mais elevados como Jesus. Nós temos que exercitá-lo dia a dia. Jesus nos ensinou que amar sem perdoar é impossível para espíritos do nosso grau evolutivo. Perdoar significa dizer ao outro que nosso amor está acima da ofensa que ele possa nos causar. Então, que nós possamos viver nesse sentido, no sentido de estimular e conquistar todo o amor possível em nós mesmos e no outro, através da convivência. Apenas assim brilhará o nosso coração e chegaremos, quem sabe, aqui mesmo na Terra, em um tempo no qual o divórcio será uma lei muito antiga, uma lei arcaica, uma lei completamente desnecessária, pois teremos aprendido a amar o outro incondicionalmente e amar as pessoas de modo completamente igual por aquilo que elas são, assim como Jesus nos ensinou. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia nos estudos, pela companhia em nossas reflexões, e roguemos a Deus todas as oportunidades
para que tenhamos o nosso aprendizado em sociedade aqui na Terra e que estejamos em breve em situações materiais também e morais muito superiores às de hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.